Então vamos lá para a quinta aula do nosso curso de HTML e CSS. A gente vai montar essa pequena landing page aqui, todinha. Então aqui a gente tem vários recursos que a gente vai implementar com HTML, com CSS, com animações e com responsividade também. Então se eu pegar aqui, ó, e diminuir ela toda, olha só, ela tá responsiva. Então a gente vai aplicar tudo isso daqui na prática agora. Bom, a gente vai começar aqui com o nosso documento completamente em branco, um index.html e um style.css. Aqui no index a gente vai usar o Emmet, né, com um ponto de exclamação para a gente criar o documento básico do HTML e vamos colocar aqui ele como PTBR, né, que no caso é a nossa linguagem padrão aqui do HTML. E aqui no título eu vou colocar como landing page e aqui ele já até me deu a opção, eu estou com o VS Code Insider aqui e ele tem essa nova forma aqui de apresentar sugestões, então ele está me dando a sugestão aqui também de linkar o nosso arquivo style.css aqui dentro. Então eu vou fazer isso, vou aceitar a sugestão dele aqui e a gente vai importar aqui então o nosso style.css. Aqui no style.css eu vou começar fazendo as coisas por blocos, então primeiro a gente vai criar o header, depois a gente vai criar o banner, os cards e assim por diante. Então a primeira coisa que a gente vai fazer aqui no header é criar as variáveis do nosso CSS. Então eu vou colocar aqui o root. O root ele vai me permitir criar variáveis para o meu CSS. Então ele já até me deu aqui alguns exemplos, mas eu não vou aceitar eles, eu vou criar os meus próprios. E eu vou criar aqui tudo em português primeiro, para ser didático, tá? Mas lembra aí, quando você estiver fazendo um projeto real, que você estiver fazendo um projeto para apresentar para outras pessoas, seja numa vaga de emprego ou qualquer outra coisa, cria sempre em inglês, beleza? Aqui eu vou criar em português só para a questão de ser didático, mas lembrando, cria sempre em inglês. Então variáveis, elas sempre vão começar aqui com 2 traços, depois o nome da variável, então no caso aqui vai ser cor traço primária, e depois a gente pode colocar qual cor que a gente vai utilizar. No caso aqui, deixa eu pegar da minha colinha, é o 4B6CB7. 4B6CB7, que é esse azulzinho aqui. Vamos ter também a cor secundária, vai ser um azul um pouco mais escuro, vai ser o 182.848. Vamos ter a cor de destaque, que vai ser aqui a nossa FF6B6B. A nossa cor de texto, nossa cor texto, que vai ser a 333333. A cor de fundo, que vai ser essa aqui mesmo, F9F9F9. Vamos ter também a cor de fundo alternativa, né? Uma segunda cor de fundo, que aqui vai ser a cor de fundo Alt, que vai ser a EA. Né? Um cinza ali, no F9 é um cinza claro, o EA também é um cinza claro, mas um pouco mais escuro do que esse cinza claro aqui. Vamos ter também aqui a nossa variável de borda, para a gente manter sempre um padrão de borda nos nossos cards. Então vai ser o borda arredondada, que aí vai ser um padrão de 8px. Vamos ter aqui também uma sombra padrão, para a gente ter também a sombra sempre padronizada. Então sombra padrão, que aí aqui vai ser 0, 4px, 6px e a cor. No caso aqui pode ser esse RGBA aqui 000 com 1% de transparência, né? Isso aqui vai dar um cinza não, vai dar um preto, só que com uma transparência de 10%. E esses valores que a gente está passando aqui para a sombra, esses 3 valores, no caso o 0, o 4px e o 6px, eles vão respectivamente indicar a distância horizontal da sombra para o bloco, a distância vertical da sombra e a difusão da sombra. E aqui o quarto parâmetro é a cor da sombra. E aqui vão criar também uma variável de transição, para a gente poder padronizar todas as transições de animação aqui que a gente vai colocar com o CSS. Que aqui no caso ele vai ser all, 0.3 segundos, tá? 0.3 segundos, e vai ser no formato easy. Aqui o que isso significa, tá? O all aqui, ele poderia ser também, por exemplo, se eu quero colocar um efeito de transição só de cor, um efeito de transição só de variação de tamanho, e assim por diante. O all eu quero que seja para tudo, então a gente deixa o all aqui. A velocidade que ele vai fazer essa transição pode ser aqui em 0.3 segundos, pode ser em milissegundos também, e aqui o formato que ele vai ser, né? O formato de animação, easy, easy in, easy out. O easy ele vai ser tanto para a entrada quanto para a saída, né? Aí depois a gente pode entrar um pouquinho mais nisso aqui quando eu explicar sobre animações no CSS. E aqui tá as nossas variáveis, e eu vou fazer também aqui um resetzinho básico, que é um reset do CSS, onde eu vou resetar todos os valores de margem para 0, todos os valores de padding para 0, e também o box sizing. Aqui o box size vai ser o border box mesmo. Isso aqui, eu estou resetando esses valores porque normalmente os navegadores eles têm os seus próprios valores. Então se eu não resetar isso, pode ser que no Firefox meu site fique de um jeito, pode ser que no Edge meu site fique de outro jeito, no Opera meu site fique de outro jeito. Então a gente faz esse reset do CSS aqui, esse reset mínimo aqui, para a gente poder não ter essa variação de acordo com o navegador que o nosso usuário vai estar vendo. Então aqui depois desse reset básico, a gente vai criar aqui o body, né, os estilos do corpo do nosso site, que a gente vai ter um font family
fonte family Roboto, aí a gente vai importar essa fonte aqui, e também sans serif, que aí ele vai carregar qualquer fonte sans serif que tiver no computador de quem está acessando nosso site. Aqui fonte family, tinha errado. Vamos colocar aqui um line height de 1.6. No caso, esse line height aqui, ele vai definir o espaçamento entre os textos, né? Então, entre as linhas, né, dos textos. A cor, então vai ser o color. Aí a cor a gente vai usar a variável var, cor texto, que a gente vai importar essa variável aqui para ser utilizada aqui no nosso body. E vamos colocar aqui o background color, também vai ser uma variável que vai ser a var cor fundo, né? Essa variável aqui. Então pronto, essa aqui é o estilo inicial da nossa página. Agora a gente precisa importar essa fonte Roboto lá dentro aqui do nosso HTML. Eu já vou estar com um link aqui, mas vocês podem importar essa fonte direto do Google Fonte. Aí ou vocês podem copiar aqui, eu vou deixar esse link aqui na descrição aqui do vídeo, que é o Hell Style Sheet, né? E a gente faz o import aqui direto lá da API do Google Fontes. Então a gente vai importar a fonte Roboto aqui nos pesos, né, no weight 300, 400 e 700. E agora vamos começar a montar o nosso cabeçalho. Então o nosso cabeçalho vai ser um header, e esse header aqui já é uma tag do HTML específica para criar o cabeçalho, e ele vai ter um ID aqui, que vai ser o ID topo. Dentro aqui desse header a gente vai ter uma div, essa div aqui ela vai ter uma class, né, uma classe que vai ser a logo do nosso site, e aqui eu vou digitar, né, vou escrever landing page. Vai ser basicamente aí o nome do nosso site. Depois aqui ao lado da nossa logo, a gente vai ter a nossa nav, que é a nossa navegação. E a gente vai fazer uma navegação aqui, ó, utilizando listas. Lembra que eu falei lá no episódio anterior que dá para fazer menus de navegação utilizando listas? Então a gente vai fazer isso aqui agora. Então a gente vai criar uma UL, uma LI, e dentro de cada LI aqui a gente vai colocar os nossos menus. A nossa UL ela vai ter um class menu, né, vai ter uma classe lá no nosso CSS chamada menu, e cada LI dessa daqui vai ter um elemento A, que é um link, vou ter um href aqui. No primeiro caso aqui vai ser o nosso início, então eu vou ter aqui início, e aqui nos nossos links a gente também vai ter uma classe, né, algumas classes, que vai ser a menu item e também a destaque. No caso aqui a destaque ela vai ficar só no início, aí eu vou mostrar para vocês já o porquê. Depois a gente vai criar aqui, ó, vamos copiar esse carinha aqui, a gente vai ter a cursos, aí aqui a gente não vai ter a destaque, e aqui vai ser cursos, beleza, ele autocompletou para mim. Vamos ter também sobre e contato, então aqui vai ser sobre e aqui contato. Então vamos mudar aqui, ó, para sobre e aqui também para contato. Então a gente vai ter esses menus aqui. Olha só, dei um F5 aqui na minha página. Então a gente tem a logo, landing page, a gente tem aqui os nossos links que são início, cursos, sobre e contato. Agora vamos criar o CSS para esse header aqui. Aqui no CSS, agora que a gente tem as tags A e as tags UL, né, que formam aqui o nosso cabeçalho, que formam a navegação do nosso cabeçalho, a gente precisa dar um reset nelas também. Então eu vou colocar aqui também que a tag A, ela vai ter um text decoration none, e também o color dela vai ser o inherit. O que esse inherit aqui faz? Ele basicamente vai herdar a cor que tiver no elemento pai dele, né, ou elemento mãe, tanto faz. Então, por exemplo, se eu colocar uma cor aqui na nossa LI ou na nossa UL, o nosso elemento A vai herdar essa cor. Então a gente pode fazer isso para a gente não precisar definir duas vezes alguma cor. E aqui na nossa UL, a gente também vai fazer um resetzinho básico aqui, porque tá vendo que a gente tem esses pontinhos aqui na nossa lista? Então a gente vai colocar aqui, ó, o list style como none, que aí esses carinhas aqui, ó, eles vão sumir. Deixa eu salvar aqui, porque que ele não sumiu, deixa eu ver aqui. UL, class menu, aqui a gente tem a UL. Um erro aqui, galera, que eu tava dando uma olhada, eu tava vendo aqui que não tava pegando as atualizações de CSS aqui da página, é que aqui, né, quando a gente aceitou a sugestão do nosso Copilot, ele trouxe aqui, ó, styles.css com S, e o nosso arquivo é style.css. Se eu salvar aqui, ó, agora, prontinho, ó, agora a gente tem aqui o nosso estilo sendo pego aqui pela página. Então tomem muito cuidado, isso acontece muito de a gente ter uma sugestão aí de um Copilot da vida, de alguma ferramenta de IA que ajude no desenvolvimento, dele cometer esses pequenos erros, tá? A gente tem que ficar atento aí para isso não acontecer. Mas vamos continuar aqui então. Já coloquei aqui o reset da nossa tag A e o reset da nossa tag UL. Então aqui agora ela está bonitinha aqui em cima, né, o nosso menuzinho aqui junto com a logo que é um escrito landing page. Agora a gente vai começar a fazer o nosso cabeçalho. Então a nossa tag header, eu vou estilizar ela e eu vou adicionar um display flex para a gente poder colocar aqui os nossos itens lado a lado em vez de um embaixo do outro. Um justify content space between, porque aí o que ele vai fazer? Ó, vou atualizar aqui, ele vai pegar e adicionar um espaço entre os meus elementos. Então eu tenho o meu elemento que é a logo, que é essa div aqui, e eu tenho um segundo elemento que é a nave, que é a nossa navegação. Então ele vai adicionar um espaço entre eles
deixando aqui o logo na esquerda e o nosso menu totalmente lá para a direita. Vou colocar um Align Items aqui, Center, que aí ele vai deixar tudo aqui, ó, centralizado, tá vendo? Como a gente tem esse menu aqui com essa altura, então o landing page aqui que tem uma altura menor, ele vai ficar centralizado junto com a altura aqui da nossa navegação. Daí a gente vai adicionar um padding, né, um espaçamento interno de 20 pixels com 5%. No caso aqui, 20 pixels para cima e para baixo, 5% para a direita e para a esquerda. Vou colocar um background color aqui como white, né? Caso eu quero só que seja branco o background dele, então posso colocar aqui o escrito white. Depois do background color aqui, a gente vai adicionar um position nele, e esse position ele vai ser o stick, e daí a gente tem que falar aonde eu quero que o meu cabeçalho fique fixo, né? Esse stick aqui ele vai fazer com que o cabeçalho fique fixo. Ah, Felipe, mas você poderia ter usado o fixed? Poderia, só que nesse caso aqui, como a gente está usando um display flex, se eu usar o position fixed, ó, o que vai acontecer? Tá vendo? Ele perdeu a referência ali, ó, do tamanho da minha página. Então o fixed, nesse caso, não vai servir para a gente. A gente pode utilizar o stick no lugar dele, porque aí ele não vai perder até onde aqui que ele tem que se estender, né, o meu cabeçalho. E daí a gente vai ter que colocar aqui ele fixo em algum lugar, que aí vai ser ao top 0, porque eu quero que ele sempre fique fixo ao topo da minha página. Daí a gente vai usar um box shadow aqui. Lembra que a gente criou lá a nossa variável padrão da nossa sombra? Então vamos utilizar ela aqui, ó, o var, aí a gente coloca aqui traço, traço, e pega aqui o nosso sombra padrão. E olha só como é que ele tá ficando. Criou aqui, ó, uma sombrazinha para o nosso cabeçalho. E vou colocar um z-index aqui de 100 nele, porque eu quero que ele fique à frente de tudo. Isso aqui não vai ter nenhuma alteração agora, né? Não tem uma alteração visual, mas eu conseguindo colocar o z-index como 100, se eu tiver algum outro elemento na minha página que tenha um z-index menor do que esse, ele sempre vai aparecer atrás do meu cabeçalho, né? Quando meu cabeçalho estiver rolando junto com a página. Então, para o nosso header é isso. Vamos criar aqui agora a nossa classe, o logo, para a gente utilizar a nossa logo. Daí a gente vai ter um font size de 1.5 rem. Vamos ter um font weight de 700 e vamos ter um color aqui que vai ser a nossa cor primária. E olha só, e a gente muda aqui todo o estilo da nossa logo aqui, landing page. Vamos estilizar agora o nosso menu, né? Porque tá um embaixo do outro aqui, não é assim que a gente quer que ele fique. Então a gente vai estilizar a class menu item. Essa classe ela vai receber um padding. E esse padding aqui vai ter um valor de 8px e 16px. Vamos ter aqui um border radius, que vai utilizar a nossa variável borda arredondada. E vamos ter um transition aqui também, que vai utilizar a nossa variável de transição. Prontinho. Não mudou muita coisa ainda, porque a gente tem mais o que fazer aqui. Que a gente vai estilizar agora o menu item, hover, que aí eu vou estilizar quando o mouse estiver em cima de um desses menus aqui. Aí a gente vai fazer o background color dele, que aí no caso aqui eu não vou usar uma variável, vou usar um RGBA, que vai receber os valores 75, 108, 183, 01, né, que é meio que um azul bem escuro aqui. Ó, então a gente já consegue ver ali, ó, sempre que a gente passa o mouse em cima de algum dos nossos menus, eu vou até dar um zoom aqui, olha só, ele cria aquele efeitinho ali, ó. Vamos criar também o menu item destaque, que sempre que a gente faz assim, ó, ponto menu item, ponto destaque, eu tô falando pro meu CSS que ele vai aplicar toda a lógica dele quando existir uma classe nesse formato aqui, ó. Existir uma classe em qualquer tag que tenha tanto menu item e tanto destaque na mesma tag. Então a gente vai ter um background color aqui, que vai usar a nossa cor primária, então vai ser var aqui, cor primária, e vai ter um color aqui de white, que vai ser uma cor de texto branco aqui. Então olha só, ó, eu esqueci de tirar o destaque desses outros aqui, ó. Então vou tirar deles aqui, vou atualizar e olha só. Então agora o nosso menu de início ele sempre vem marcado aqui com essa classe, né? A classe com o estilo da classe destaque. E aí a gente coloca um hover nesse cara também. Então vai ser menu item destaque hover, que aí ele vai receber como cor de fundo o background color na variável aqui cor secundária. Olha só, agora quando a gente passa o mouse por cima dele, ele fica com uma corzinha de fundo ali mais escura e tem o efeitozinho de transição que a gente colocou aqui, ó, no menu item. Tá vendo? Vou dar um zoomzinho aqui para vocês verem. Olha só, prontinho. E eu esqueci aqui também, né? Como tá um embaixo do outro aqui ainda, eu esqueci de estilizar a nossa classe menu, né? Pra gente deixar ela certinha. Ela vai ter um display flex e também vai ter um gap de 20 pixels.
Olha só, agora sim. Então o Display Flex vai fazer com que fique os menus um ao lado do outro, ao invés de um embaixo do outro. E o Gap, ele vai adicionar um espaçamento entre cada menu. Então se eu colocar um Gap aqui, por exemplo, de 5 pixels, olha só, ele diminui o espaçamento aqui, ó, e coloca um espaçamentozinho de 5 pixels entre, por exemplo, o menu início e o cursos e o sobre e o contato. Só que no caso aqui, vamos voltar para os nossos 20 pixels. Vamos agora criar o nosso banner. O nosso banner principal, ele vai ficar aqui embaixo do nosso header. Ele vai ser uma section. Aí essa tag section do HTML aqui, ela serve para definir seções do nosso site. Então, por exemplo, eu tenho a section banner, eu vou ter a section cursos e assim por diante. Então, vou ter a section banner aqui. Essa section vai ter um ID que vai ser início e vai ter a class banner, né, para a gente utilizar ela mais tarde. Vamos colocar um H1 aqui. Nesse H1, vamos escrever alguma coisa. Pode ser que, ó, aprenda HTML e CSS. Vamos colocar uma descriçãozinha aqui, que vai ser construa sites incríveis do zero. E vamos ter um botão. Vou colocar um botão aqui. E esse botão vai ser começar agora. Prontinho. A nossa tag H1 não vai ter classe nenhuma. A nossa tag P vai ter a class aqui, subtítulo. E o nosso botão vai ter a class aqui, botão principal. Já tem aqui, então, o nosso banner, e agora a gente precisa começar a estilizar ele. Então, aqui, para estilizar o nosso banner, vamos lá. A gente vai estilizar primeiro a nossa class banner. A nossa class banner vai receber uma altura, né, um height, de 500 pixels, um background aqui, que vai ser um linear gradiente. Esse linear gradiente, ao invés de eu colocar uma cor fixa nele, eu posso criar um gradiente de cor para ele. Então, ele vai ser aqui, ó, 135 degree, ou seja, eu estou falando a partir de onde ele vai criar esse gradiente. Então, pode ser um gradiente reto, pode ser um gradiente na diagonal e assim por diante. Então, eu quero que ele tenha uma rotação de 135 degrees. E eu quero que ele vá da cor primária até a cor secundária aqui, ó. Prontinho. Então, eu passo primeiro uma cor, depois outra cor para ele. E olha só como é que ele fez, tá vendo? Então, ele vai aqui, ó, da cor primária mais clara até a cor secundária mais escura aqui do lado. Eu quero que todo o texto que esteja nele tenha um color de white, né, uma cor branca. Eu quero que tenha aqui também um display flex, né, eu quero que todos os itens estejam alinhados um ao lado do outro, só que aí eu vou mudar a direção do flex para column, porque eu quero que ele fique um abaixo do outro. Por que eu fiz isso? Já que ele já estava um abaixo do outro. Porque, por padrão, o display vem como block. E para o que eu quero fazer, que é centralizar esses itens na tela, o display block ele é um pouco mais complicado. Eu teria que fazer uns hackzinhos de CSS para poder centralizar ele. Utilizando o display flex, fica muito mais fácil da gente fazer isso. Só que o display flex, por padrão na web, ele coloca um item ao lado do outro. Então eu preciso colocar aqui, ó, o flex direction como column para voltar a ser um abaixo do outro. Então, como eu falei, a gente vai colocar ele centralizado aqui. O que a gente vai fazer? Então, vamos utilizar aqui, ó, um justify content como center, um align items como center, porque aí eu vou fazer com que tanto na horizontal quanto na vertical todos os meus itens fiquem alinhados ao centro. Olha só como é que ele ficou lá. Então, só aqui com basicamente 3 linhas de código, a gente conseguiu centralizar todo o nosso conteúdo no centro da nossa div. Vou usar um text align center aqui também, porque eu quero que todos os textos fiquem alinhados ao centro. Já estava alinhado, né, mas só para ter uma garantia maior. E vamos usar um padding aqui de 0,20px. Prontinho. Aí nossos itens eles vão ficar dessa forma aqui agora. Vamos editar então um H1 do nosso banner? Então eu vou colocar aqui, ó, banner, e vou editar todos os H1s que tem dentro do banner. Então o que eu estou falando? Dentro da minha classe banner, eu quero editar todas as tags que sejam H1, que são, no caso, essa tag aqui, que é o título. Então eu quero que ela tenha um font size de 3 rem, um margin bottom de 20 pixels e um text shadow aqui. A gente não vai usar o shadow padrão lá que a gente criou, a gente vai usar o 0, 2px, 4px e esse RGBA aqui, ó, 0002. Olha só como é que ele ficou maior. Vamos editar agora também a nossa classe subtítulo. A nossa classe subtítulo vai ter um font size de 1.5 rem, vai ser a metade do nosso título. Um margin bottom aqui, um espaçamento para baixo de 30 pixels. E vamos ter uma opacidade aqui, ó, vamos colocar uma opacidade nela de 0.9, para ela ficar um pouquinho mais clara. E olha só como é que ela ficou. Construa sizes incríveis do zero. E agora vamos criar o nosso botão principal. Então aqui, ponto botão principal. Ele vai ter um background color lá com a cor destaque, que a gente criou lá em cima.
cima. E eu quero que todos os textos dele tenham um color white, né, uma cor branca. Eu não quero que ele tenha uma borda nenhuma, porque por padrão os navegadores adicionam borda nos botões, então eu quero que o border dele seja none, que eu não quero que ele tenha uma borda. Eu quero que ele tenha um pad interno, um espaçamento interno de 12 pixels e 24 pixels, né, 12 pixels para cima e para baixo, 24 pixels para a direita e para a esquerda. Aí eu quero que o border radius dele seja a nossa borda arredondada, né, o padrão da nossa borda arredondada, que é de 8 pixels. Eu quero que ele tenha o font size de 1 rem, ou seja, que ele seja o mesmo tamanho de fonte padrão. O font weight dele, né, o peso da fonte, ele vai ser 700, vai ser uma fonte do tipo bold. O cursor dele vai ser pointer, que eu quero que sempre que o mouse dele passe por cima, olha só, que seja essa mãozinha aqui, ó, quando a gente passa por cima. E vamos adicionar uma transiçãozinha nele aqui, que é a nossa var de transição, né, a nossa variável de transição. Então agora, ó, a gente não está tendo a transição agora porque eu tenho que fazer o hover primeiro. Mas agora a gente vai ter um efeitinho aqui, porque eu vou criar aqui o botão principal, 2 pontos, hover. Aí nesse botão principal hover aqui, o que eu vou fazer? Eu vou criar um transform para ele, e esse transform ele vai me permitir editar algumas propriedades desse botão. E aí, no caso, o que eu vou editar aqui vai ser a propriedade translate y, que eu vou colocar ela aqui de menos 3px. Vamos ver? Agora, ó, sempre que eu passo o mouse, ó, tá vendo que quando eu passo o mouse, ele sobe, né? O y é, no caso, o eixo vertical. Então, ele sobe menos 3 pixels, né? Se eu colocar 3 pixels, ele vai descer, ao invés de subir. Olha só, vou dar um aqui, e olha só, tá vendo? Quando eu coloco 3 pixels, ele desce. Se eu colocar menos 3 pixels, ele vai subir. Então, olha só, ele tem esse efeitinho aqui de translate. E vou colocar um box shadow nele também, para quando eu estiver no hover, que vai ser aqui com os valores de 0, 6px, 12px e um RGBA aqui, ó, no caso de 0,15. Então, 0,00,015. E olha só, tá vendo? Ele cria, ó, deixa eu dar um zoomzinho aqui, ó. Ele cria uma sombra quando a gente passa o mouse lá embaixo dele, ó. E assim a gente criou a nossa seção de banner. Vamos criar agora a seção aqui de card, né, os cards do curso. Então a gente vai criar uma outra section aqui. Para essa section, a gente vai ter o ID cursos e vai ter a class seção. Daí a gente vai ter um H2 aqui, nossos cursos. Embaixo desse H2 a gente vai ter uma div, onde a gente vai colocar os cards do nosso curso, que vai ter a class card container, e dentro aqui nós vamos ter os nossos cards, né? Cada div aqui vai ter uma class card. Dentro dessas divs aqui, a gente pode ter quantas divs a gente quiser aqui. A gente vai ter 3 cursos, HTML, CSS e responsivo. A gente vai ter uma divzinha aqui que vai receber uma imagem, que vai ter a class aqui, ó, card imagem e HTML BG. Vamos ter um H3 aqui que vai ser o título do nosso curso, que vai ser HTML básico. Vamos ter a descrição, que vai ser aprenda a estruturar páginas web com HTML. E vamos ter aqui uma spanzinha, que vai ser uma tagzinha que vai ficar, que vai ser qual o nível de dificuldade desse curso, que no caso aqui vai ser iniciante. E nessa span aqui, a gente vai colocar class tag. A gente pode repetir isso aqui mais 3 vezes. E aí a gente vai ter o CSS-BG e o responsive-BG. Aí aqui, ó, vai ter CSS. Aí a gente vai trocar aqui o título do CSS para CSS Fundamentos. E aqui a gente vai trocar para domine a estilização de páginas com CSS. E ele também vai ser de nível iniciante. E aqui a gente tem a alteração do nosso card responsivo, que vai ser design responsivo. A descrição dele vai ser crie sites que funcionem em qualquer dispositivo. E o nível dele vai ser intermediário. Pronto, se eu der um F5 aqui na nossa página, a gente tem a nossa seção aqui de cursos. Vamos começar a estilizar ela agora. Para estilizar ela, então, vamos estilizar a nossa class seção. Essa class seção ela vai ter um padding de 80 pixels para cima e para baixo e de 5% para a esquerda e para a direita, né? No caso, o horizontal. Então ele deu um padding de 80 pixels aqui para cima e para baixo e de 5% para a esquerda e para a direita. Vamos ter aqui o nosso seção, nosso ponto seção H2, que a gente vai digitar o título da seção. Vai ter um text align center, um margin bottom de 50 pixels, um font size de 2 rem, ou seja, o dobro do valor padrão. A cor dele vai ser aqui, ó, um color de cor secundária. Então a gente vai usar a variável aqui, cor secundária. E o position dele vai ser relativo. Olha só. Então a gente tem aqui, ó,
nossos cursos. Aí, ó, eu vou adicionar aqui agora um elementozinho para esse carinha aqui, que vai ser o ponto seção, H2, dois pontos de pontos after. Para esse cara aqui, olha só o que a gente vai fazer, que legal. Vamos colocar um content aqui de valor vazio, um display block, um width de 80px e um height de 4px, um background color de cor destaque, né, a nossa variável cor destaque, um margem de 10 pixels ao 0 e um border radius de 2 pixels. E olha só que legal. A gente adicionou aqui embaixo dele esse itemzinho aqui, ó, esse traçozinho vermelho aqui na cor de destaque. Então a gente colocou aqui para sempre que a gente tiver um seção H2, ele adicionar esse carinha aqui embaixo dele. E agora vamos utilizar os nossos cards, que vai ser o cards container, ele vai ter um display flex, um justify content de center, eu quero que todo o conteúdo fique centralizado, um gap de 30 pixels e um flex wrap de wrap. No caso aqui, sempre que um item atingir o valor máximo da largura e ele não puder mais expandir a largura, ele vai cair para baixo. Então ele vai ficar embaixo dos itens anteriores a ele. Então é isso que esse flex wrap aqui faz. Ó, vamos deixar aqui, não alterou quase nada. Deixa eu até ver aqui se eu digitei certo. Eu coloquei card container, cards container. E olha só, assim, ó. No caso ele colocou, eu acho que ele autocompletou esse carinha aqui pra gente, e eu não tinha colocado esses caras aqui, ó. Esse JavaScript Essentials e esse React para iniciantes aqui, foi o Copilot que completou ele pra gente aqui. Então eu vou tirar esses caras aqui, porque eu quero só esses 3 aqui. Pronto, agora ele ficou um do lado do outro, e sempre que a gente quebrar aqui, ó, tá vendo? Ele vai quebrando um para baixo do outro. Então vamos editar agora cada card. Cada card vai ter um background color white, né, um background color branco. Vai ter um border radius lá com a nossa variável de... Cadê? De borda arredondada. Um overflow hidden, porque eu quero que se qualquer coisa, uma imagem, um texto ou qualquer coisa, quero que se ele por acaso quebrar a borda, né, ele for além da borda do nosso card, que ele desapareça e que ele não fique quebrado. O nosso box shadow, a gente vai utilizar a nossa variável de box shadow, nossa variável de sombra padrão, e eu quero que eles tenham um tamanho máximo de 300 pixels, e eu quero que ele tenha, né, uma transição, que a gente vai usar mais para frente aqui, com a variável de transição. Então, olha só, tá começando a tomar forma o nosso card. Eu quero que quando a gente passar o mouse por cima desse card, então card hover, eu quero que ele tenha um transform translate y, igual a gente fez com o botão em cima, lembra? Mas nesse caso aqui vai ser de menos 10 pixels, e também vamos colocar um box shadow nele aqui, assim como a gente fez com o botão, de 0, 12, 24 e com essa cor aqui, ó, 000015. Olha só, tá começando a tomar forma. Vamos editar a imagem do card agora, que vai ser o card imagem. O nosso card imagem vai ter uma altura máxima de 160 pixels, um background position, né? Eu quero que a imagem que tiver nesse background ou qualquer coisa que tiver nesse background fique alinhada ao centro, então vai ser center aqui, e um background size de cover. O que isso significa, esse background size cover aqui? Se eu tiver uma imagem que ela seja maior do que os 160 pixels aqui que eu defini como altura, ela vai ser comprimida, mas ela vai ser comprimida de uma forma que ela se alinhe à altura do meu componente, né, a altura do meu container, sem perder as propriedades dela, sem que ela fique distorcida. Então ela vai dar um cover, né, ela vai preencher aquele espaço sem se distorcer, sem que ela fique achatada ou sem que ela fique esticada. Então ela vai sempre manter a estrutura padrão dela. E vamos fazer aqui, ó, cada imagem para cada um desses carinhas aqui. Então a gente vai ter aqui, no caso, o ponto HTML/BG, e esse HTML/BG aqui ele vai ter um background image, que vai ser uma URL, a gente vai pegar ele da internet. Eu vou copiar aqui, já da minha colinha, mas vocês podem digitar aí. Eu vou copiar de um site que chama placeholder.co. Que no caso, ó, o que ele vai fazer? Ele vai adicionar aqui uma imagem, entre aspas, que é gerada automaticamente. Eu posso mudar o nome dela aqui para qualquer coisa, ele vai gerar essa imagem ali para mim. Então, no caso, a imagem aqui vai ter o nome de HTML, a gente vai ter as outras aqui, que vai ser o CSS e o responsive, que aí aqui vai ser CSS e aqui vai ser responsivo. E olha só, CSS e responsivo. Então a gente já tem as imagens, né? O placeholder do que seria as nossas imagens ali. Aqui eu poderia colocar qualquer imagem, tá? Eu só estou usando esse formatinho aqui, que é mais simples. Então vamos terminar aqui, ó. Vamos editar o card P, né, que no caso é a descrição. A gente vai adicionar um padding aqui
de 0, 20px, 20px. Prontinho, ó, ele criou aqui um espaçamentozinho. Vamos criar aqui também, ó, o ponto card H3, que aí a gente vai editar o título aqui do nosso curso, que ele vai ser aqui um padding de 20 pixels, 10 pixels, ó, aí fica desse formatinho aqui, só que ele vai ter um color aqui, que vai ser a nossa variável de cor secundária, para ele ficar esse azul escuro aqui. Vamos criar agora a nossa tag também. Nossa tag é um pouquinho mais complexa, mais grandinha, ela vai ter um display inline block. Esse display inline block ele vai fazer com que a nossa tag ela seja do tipo block, né, padrão, todo display ele vem como block por padrão, só que do tipo inline. O que isso significa? Quando a gente coloca um display block, ela vai ocupar todo esse tamanho aqui, ó, desde o início do card aqui até o final do card aqui na frente. Se eu coloco ela como inline block, ela vai ocupar somente o tamanho do texto ou do conteúdo que tem ali dentro. Então, no caso aqui, ela vai ocupar só o tamanho desse texto iniciante, iniciante e intermediário. Vamos ver isso, ó. Se eu colocar um background color aqui e colocar, no caso aqui, a cor que vai ser a cor primária, olha só, tá vendo? Ela está ocupando só o espaço que o texto está ocupando. Então vamos colocar aqui um color nele, né? Porque eu quero que o texto dentro do nosso card tenha uma cor branca. Eu quero que ele tenha um font size um pouquinho menor do que o font size padrão, que vai ser de 0.8 rem. Eu quero que ela tenha um padding de 4 pixels para cima e para baixo, de 8 pixels para a esquerda e para a direita. O border radius dele vai ser um pouquinho maior do que o padrão, vai ser de 30 pixels, que eu quero que ela fique meio que no formato de pill, que a gente chama, né, que é de pílula, que é aquela bordinha arredondada quase que perfeita. E eu quero que ela tenha uma margem aqui de 0, 20 pixels, 20 pixels. Olha só. E aí ele fica com esse formatinho aqui, ó, de pílula, né? Parece uma pílulazinha de remédio. E agora a gente já criou toda a estrutura da nossa seção de nossos cursos. E aqui, ó, se a gente quebrar ela aqui, ó, tá vendo? Como eu falei, se não tem espaço mais para colocar ao lado, ele quebra para baixo por conta aqui, ó, do nosso flex prop, tá vendo? Se eu quebrar a outra também, olha só, fica um para baixo do outro. Então vamos continuar? Então vamos aqui agora para os recursos de aprendizagem. Vou criar uma nova section aqui. Essa section ela vai ter um ID que vai se chamar recursos e ela vai ter uma class que vai se chamar sessão, que é a mesma que a gente criou lá em cima, só que ela vai ter um itemzinho aqui a mais, uma class a mais, que vai ser o fundo alternativo. Daí a gente vai precisar criar o CSS desse cara também, mas vamos criar já já. Vai ter um H2 aqui também, que vai se chamar recursos de aprendizagem. Aí se eu salvar aqui, ó, olha que legal, ele já vai receber o mesmo estilo do nosso H2 aqui de cima, porque a gente tem aqui em cima também na section cursos a classe sessão e o título H2, né? Então a gente já estilizou isso daqui e a gente está utilizando a mesma estrutura aqui embaixo, classe sessão com um H2 aqui como título. Daí a gente vai ter uma div aqui, essa div vai ter a class grid recursos e dentro dessa div aqui a gente vai ter mais divs que vão ser a class recursos. Aí aqui a gente vai ter um span, onde a gente vai colocar um íconezinho, que ele vai ter uma class que vai se chamar ícone. E eu vou copiar aqui, ó, os íconezinhos, que são os íconezinhos aqui, aqueles ícones que a gente tem no próprio recurso do teclado do computador. Então eu vou colocar esse carinha aqui no span, ele vai ser um H3, apostilas, e um P aqui de descrição, que vai ser material completo para download. Aí a gente pode copiar esse carinha, colar aqui embaixo, o ícone vai ser aqui uma claquetezinha, vai ser o título aqui, vídeo aulas. O texto aqui de descrição vai ser conteúdo explicado em vídeo. Vou copiar os outros aqui, ó, que vão ser esses daqui, ó. Um íconezinho de computador, exercícios, pratique com desafios reais. E o outro aqui, comunidade, suporte e network. Então deixa eu só alinhar esses carinhas aqui. Prontinho, vamos ver como é que vai ficar aqui embaixo. Então a gente tem aqui, ó, apostilas, material completo para download, videoaulas, exercício e comunidade. Agora vamos criar o CSS para esses carinhas aqui. O primeiro CSS que eu vou criar aqui é o do fundo alternativo, que a gente não criou ainda. Então vai ser ponto fundo traço alternativo. E daí ele vai ter só um background color aqui com a nossa variável cor fundo alt. Se eu salvar aqui, ó, olha só que agora ele muda, tá vendo? A gente tinha esse BG aqui mais claro, um cinza claro, e agora a gente tem aqui esse cinza um pouquinho mais escuro. Vamos criar aqui o ponto grid recursos, vamos utilizar a classe grid recursos, ela vai ter um display de grid, aí ela vai ter aqui, ó, um grid template columns. E esse cara, ele vai ter aqui, ó, um repeat, já já eu vou explicar o que vai significar cada item aqui, autofit, min, max, passando aqui 250px,
um FR. E vai ter um gapzinho aqui embaixo, 30 pixels. O que significa isso daqui, ó? Ó, tá vendo que ela se alinhou aqui? Tudo se alinhou um ao lado do outro. Por quê? Porque eu coloquei um display grid. Então ele vai sempre exibir tudo que tiver dentro do grid recursos, ele vai exibir como se fosse uma grid, né? Como se fosse ali onde eu tenho vários bloquinhos e eu encaixo meus conteúdos ali naqueles bloquinhos, né? Os bloquinhos sejam o conteúdo encaixado aqui no caso, o ícone, a apostila, né? Cada card que a gente tem aqui. Esse grid template columns é como eu quero dizer para o meu CSS que esse grid aqui vai ser organizado. Então eu quero que ele seja autofit, no caso ele vai se ajustar automaticamente à largura da tela, num tamanho mínimo de 250 pixels e num tamanho máximo de 1fr. Esse 1fr significa uma fração do que eu tenho de largura. Então, por exemplo, se eu tenho 1000 pixels de largura e eu tenho 4 itens dentro desse grid, cada grid pode ter um tamanho mínimo de 250 pixels e o tamanho máximo de uma fração de 1000. No caso, vai ser 250 também. Mas aí vai depender muito de quanto de espaço tem no monitor do usuário que está acessando o seu site. Mas é basicamente isso que ele faz. E o gap de 30, né, é o gapzinho que a gente tem aqui entre um item e outro. Então, aqui, ó, como ele já ficou responsivo, olha só o que ele vai fazendo. Ele vai, cada um que vai excedendo o tamanho aqui da tela, ele vai jogando lá para baixo. Então é isso que um grid faz, ó. Tá vendo? O grid ele nunca fica imperfeito. Ele sempre vai ficar perfeitinho. Ó, tá vendo? Um embaixo do outro. Então é isso aqui que o display grid junto com o grid template columns faz. E esse repeat que ele coloca aqui é ele dizendo: repita essa instrução aqui para todas as colunas do meu grid, né? Então aqui eu tenho 4 colunas, as 4 colunas vão receber essa mesma instrução aqui. Vamos estilizar agora o nosso ponto recursos, ou recurso, deixa eu ver como que eu coloquei, cursos, um ponto recursos. A gente vai ter um background color white, que eu quero que cada itemzinho do grid aqui tenha um background branco. Nosso border radius, vamos manter padrãozinho, que é nosso borda arredondada. Vamos ter um pad interno de 30 pixels para todos os lados, um text align de center, porque eu quero que fique tudo alinhado ao centro, olha só, nesse formatinho aqui. E deixa eu ver por que os dois pegaram aqui, os outros dois não pegaram. É porque recursos. Prontinho. Agora pegaram. Quero um box shadow, aqui um box shadow da nossa variável sombra padrão. E quero um transition, né, que a gente vai colocar uma animaçãozinha aqui, também com a nossa variável transição. Prontinho, agora já tem o box shadow aqui, a transição vai acontecer quando a gente fizer o hover aqui no recursos. E a gente vai fazer isso agora. Então, recursos, 2 pontos hover, quando eu passar o mouse por cima. Então a gente vai ter o nosso transform aqui, e a gente não vai usar o rotate agora, né, a gente vai usar um que chama scale, porque eu quero que ao invés dele se movimentar para cima, para baixo, para um lado todo, eu quero que ele aumente como se fosse um zoom. E esse scale vai ser de 1.05. Então olha só que legal que vai acontecer. Ao invés de movimentar para cima, igual esses caras aqui movimentam, tá vendo? Ele vai movimentar como se fosse um zoom, olha só, como se ele estivesse chegando até você. Vamos editar agora o ícone. Então, ícone aqui. Nosso ícone vai ter um font size de 3 rem, então eu quero que ele seja 3 vezes maior do que o font size padrão da nossa página, um margin bottom de 15 pixels e um display block. E olha só, agora ele ficou bem maiorzão. E assim a gente finaliza a nossa section de recursos de aprendizagem. Vamos passar agora para a nossa section de formulário. Essa daqui vai dar um trabalhozinho maior, vai ser section, vai ser um ID aqui de contato e a class aqui vai ser sessão também. Para a gente aproveitar, lembra lá o H2, tudo bonitinho que a gente fez aqui para esses carinhas? Vamos reaproveitar aqui na nossa sessão de contato. Então a gente vai ter um H2 aqui também, que vai ser entre em contato. Olha só, se eu salvar aqui, ó, já tem aqui, ó, entre em contato no mesmo padrãozinho que a gente tem aqui em cima. Aqui embaixo do H2 nós vamos criar uma div. Essa div vai ter uma class que vai ser a formulário container. E dentro desse formulário a gente vai ter um form, né, que aqui vai ficar o nosso formulário de contato. O action dele, como a gente não vai aqui ensinar o JavaScript ainda para envio de formulário, eu vou colocar que o formulário dele é vazio, no caso só uma hashtag aqui. Então aqui, dentro do nosso form, a gente precisa, né, dos itens do nosso formulário, que vão estar dentro de divs aqui, com a class campo, e daí a gente vai ter um label, né, todo o formulário, né, todo item de um formulário precisa de um label. O label dele vai ser aqui o for, vai ser para o nome, e o label dele vai ser nome. E a gente vai ter um input aqui,
Nesse caso, né, o primeiro vai ser do type text. O ID dele, como a gente passou o for aqui com nome, o ID tem que ser nome, porque aí esse label vai estar referenciando no HTML esse input aqui. Então, o ID e o for do label tem que ter exatamente o mesmo nome. No caso aqui é nome. O name dele vai ser nome também. O placeholder, né, o que vai estar escrito ali antes do usuário começar a digitar, vai ser seu nome completo. E prontinho, a gente faz um self-close aqui nesse input. A gente pode repetir isso aqui para o e-mail. Então, o for aqui vai ser e-mail. Aí aqui o label vai ser e-mail. Como o for tem que ser o mesmo do ID, então já mudou aqui para mim, mas eu não quero que ele mude automático não. Ó. O ID vai ser e-mail, o name também vai ser e-mail, e aqui o placeholder vai ser exemplo, @email.com. Se eu salvar aqui, ó, olha como é que tá ficando. Ó, tá vendo que quando eu clico no label aqui, ó, ele já entra no campo para digitar? É isso que o for faz, tá? O for, ele referencia o ID do campo para quando a gente clicar, ele já fazer o foco naquele campo ali. Vamos copiar esse carinha aqui também, que agora, na verdade, o for vai ser o assunto, aí aqui o label vai ser assunto, só que a gente não vai usar um input para esse cara aqui. Esse cara vai ser um select. Aí todo select tem as suas opções, que são os options, no caso só option. O select aqui, ele vai ter o ID assunto, né, porque o for dele é assunto. O name dele também vai ser assunto. E nos options aqui, eles vão ter cada um o seu valor, né? O value aqui, então, vai ser dúvida, o primeiro. Aí aqui vai ser dúvidas. O segundo aqui vai ser sugestão. Então, sugestões. E o terceiro aqui vai ser outro. Só para a gente ter aqui algumas opções para selecionar. Vou colocar aqui como outros. E por último aqui, ó, vamos copiar o campo do e-mail aqui também. Por último aqui, na questão de itens, vamos ter aqui também um text area. Então, o for vai ser a mensagem, e aqui o texto dele vai ser mensagem, 2 pontos, deixa eu colocar o M maiúsculo aqui, e o text area aqui vai ter um ID mensagem, um name, que também vai ser mensagem. Eu quero que ele tenha já 5 linhas assim que ele for carregado, e o placeholder aqui vai ser digite sua mensagem. Prontinho. Agora, por último, a gente vai criar só um botãozinho que seria o botão de enviar. Vai ser um button aqui. O type desse button, né, sempre que a gente quer que esse button se comporte como envio de um formulário, a gente coloca ele como type submit. A class dele vai ser o botão principal, que é aquela que a gente já tem lá em cima. E aqui vai ser o enviar mensagem. Olha só. Então, até o nosso botão que já está até estilizado como enviar mensagem. Vamos agora criar todo o CSS para esse cara aqui. Então, a gente vai ter aqui o ponto formulário-container. Esse formulário container vai ter um max width de 600 pixels, que eu quero que ele tenha no máximo de largura 600 pixels. O margem dele eu vou colocar como 0 alto, porque fazendo isso aqui ele vai ter um margem tanto superior quanto inferior, né, o top e o bottom, como 0, e o margem lateral dele, da esquerda e da direita, seja automático. Então isso faz com que ele vai ficar centralizado. Tá vendo que aqui, ó, ele está alinhado à esquerda? Assim que eu coloco o margem 0 alto, olha o que ele faz, ele fica centralizado no meu conteúdo. O background color dele vai ser white, eu quero que seja branco. Tenha um padding de 40 pixels para todos os lados. Um border radius na nossa padrão borda arredondada. E um box shadow padrão também aqui da nossa sombra padrão. E olha só como é que está ficando. Então aqui ele está centralizado aqui na nossa seção, porque eu tenho o margem 0 alto. Ele tem um tamanho máximo de 600 pixels e um background branco com borda e etc. Então tudo bonitinho aqui, arredondado, perfeitinho. Agora eu quero que cada campo, então vamos aqui editar cada campo, ele tem um margem bottom de 20 pixels, para dar um espaçamento aqui entre um e outro. Agora eu quero que todo label dentro do campo, então campo label, eu quero que ele tenha um display block para ele ficar preenchendo todo o espaço que ele tem disponível ali dentro. Eu quero que ele tenha um margem bottom de 8 pixels e um font weight de 500, né, um semi-bold. Pronto, agora ele está até quebrando porque ele está preenchendo todo o espaço aqui que ele tem dentro do nosso campo. Aí, olha o que legal que a gente vai fazer agora. Quando eu quero estilizar vários itens ao mesmo tempo com o mesmo estilo do CSS, eu posso fazer isso aqui, ó. Eu quero que todo campo que tenha um input dentro e todo campo que tenha um select dentro, vírgula, todo campo que tenha um text area dentro, eu quero que eles recebam o mesmo estilo. Porque, como eu tenho input, select e um text area dentro desse formulário, eu não preciso copiar 3 vezes o CSS para cada um deles. Eu posso definir dessa forma aqui, que aí o CSS que eu colocar aqui vai ser reaproveitado para os 3. Então vamos lá, eu quero que todos eles tenham tamanho de 100%, ou seja, eles vão aqui, ó, preencher todo o espaçamento do container aqui do nosso formulário. Eu quero que eles tenham
um pad interno de 12 pixels, então todos eles aqui, ó, vão ter um tamanho interno aqui de 12 pixels de espaçamento para todos os lados. Eu quero que todos eles tenham uma borda, então vou ter um border aqui de 1 pixel, solid, que eu quero que seja uma borda sólida, aqui com DDD, né, essa cor de cinza aqui. Olha só, tá ficando bem legalzinho já o nosso formulário. Eu quero que as bordas dele sejam arredondadas, então a gente vai utilizar o border radius com o padrão borda arredondada. Eu quero que o font family dele, que olha só, ele não está respeitando o font family da nossa página. Ele está usando um padrão do navegador. Então eu quero que o font family dele seja inherit, porque eu quero que ele herde a fonte que a nossa página está usando. Olha só, agora ele passou a utilizar a fonte Roboto, que é a que a gente está utilizando aqui. Se eu não me engano é a Roboto mesmo, né? É a Roboto, exatamente. Font size dele eu quero que seja o padrão de um rem. E a transição aqui, o transition, a gente vai usar o var transição. Então olha só, porque vocês viram aqui, ó, por que eu coloquei um rem? Porque o padrão do navegador para esses caras aqui, para o input, para o select, para o text area, olha só, é uma fonte um pouco reduzida. Então o padrão é 16 pixels. Só que aqui ele deve estar usando mais ou menos 14, 12 pixels. Então eu defino aqui o font size em um rem, porque eu falo, não, usa o padrão do site e não do navegador. Então o site aqui, padrão 16 pixels, então aqui ele coloca a fonte com 16 pixels também. Então vamos editar aqui também, ó, o ponto campo input, eu vou até copiar todo esse carinha aqui, colar ele aqui, porque eu vou editar esses carinhas aqui, ó, input focus, o select focus e o text area focus. E a gente exclui todo esse CSS aqui. Nesses caras aqui, quando eles estiverem focados, tá vendo que quando eu foco aqui, ó, a bordinha tá preta? Quero mudar essa bordinha, quero mudar o outline dela. Então vamos fazer o seguinte, para essa bordinha preta aqui, ó, a gente vai tirar ela, então eu vou colocar aqui, ó, o outline dela como none. Fazendo isso, ó, quando eu clico, ele já não tem mais a bordinha preta. Nisso, eu quero colocar a minha borda, então eu quero que o border color dele seja aqui a minha cor primária. Então, ó, quando eu clicar, tá vendo? Eu quero que a borda seja a minha cor primária, e não mais aquela borda preta. E eu quero também que ele tenha um box shadow, cadê? É um box shadow de 0,003 pixels, e esse RGBA aqui, ó, 75, 108, 183, 02, né? Esse azul bem escuro aqui. Então, olha só, a bordinha, tá vendo? Agora ela tem ali, ó, meio que uma sombra em volta dela quando a gente seleciona ela. E assim tá pronto o nosso componente de formulário. E por último agora, a gente vai fazer o nosso componente, né, a nossa seção de rodapé. E o rodapé a gente não vai usar uma seção, porque no caso o rodapé ele tem uma tag própria para ele, que é o footer. Então a gente vai usar essa tag para manter a semântica do nosso HTML. Aqui dentro eu vou ter uma div. Essa div vai ter uma class rodapé conteúdo. Dentro dela eu vou ter uma outra div, que vai ser a class rodapé coluna. E daí eu vou ter 3 dela, porque a gente vai ter 3 colunas de rodapé aqui. Na primeira coluna, a gente vai ter um título, que vai ser um H3, que vai ser o mesmo da nossa logo, que vai ser landing page, e vamos ter aqui uma descriçãozinha. Que aí vamos colocar aqui, por exemplo, como a gente está construindo meio que um site de cursos de programação, vamos colocar aqui, ó, educação de qualidade para todos. Na nossa segunda coluna, a gente vai ter alguns links úteis. Então a gente vai ter um H3 também, vai ser os links rápidos, e dentro desse H3 a gente vai ter uma UL, junto com algumas LIs, e cada LI dessa vai ter uma tag A, com um href aqui. Posso colocar aqui, ó, início, basicamente vai ser o mesmo lá de cima, tá? Então, início, contato, cursos, não. Então vai ser o início, vai ter também o cursos, o sobre e o contato. Então, início, cursos, sobre, aqui e contato. Prontinho. Vamos ver como é que tá ficando, ó. Aqui embaixo já. E na última coluna aqui vão ser os links de redes sociais. Então, H3, redes sociais. E ele vai ter aqui uma div, e dentro dessa div aqui vai ter alguns links, né, alguns as aqui com href. Aí a gente coloca aqui o link cego, porque a gente não vai de fato levar para uma rede social, mas a gente vai ter uma classe aqui que vai ser social, e aqui, né, o título da nossa rede social, pode ser Instagram, aí a gente pode colocar aqui também YouTube, aqui LinkedIn, o LinkedIn aqui com I maiúsculo, e por último aqui o nosso GitHub. E por fim aqui, ó, debaixo do nosso rodapé conteúdo, a gente vai ter mais uma div, que vai ser a div de copyright. Então, class dela aqui vai ser copyright, e ela vai ter um P aqui, né, um parágrafo, que aí vai ter esse e-copy aqui, para colocar aquele Czinho de copyright. 2025, landing page, todos os direitos reservados. Prontinho, é isso. De HTML é isso, vamos para o nosso CSS agora. Então, o primeiro que a gente vai editar aqui vai ser o nosso footer. Nosso footer vai ter um background color de cor secundária. Todos os textos dentro deles vão ser brancos, então vai ter um color white. E o padding dele
vai ser de 50px, 5%, 20px. Vamos ver aqui, olha só como é que já ficou. Vamos agora para a classe rodapé conteúdo, e aqui ela vai ter um display flex, um flex wrap de wrap. Lembra que eu falei? Esse flex wrap é para fazer aquela quebra quando o conteúdo tenta exceder a largura da nossa div, né, da nossa seção. Um justify content space between, para ele conseguir aqui, ó, ter um espaçamento exatamente igual, né, um espaçamento igual entre todas as colunas. Então tem uma coluna alinhada à esquerda, uma ao centro e uma à direita. O space between está fazendo isso. Um gap de 40 pixels, né, para a gente ter um espaçamento entre cada coluna. E um margin bottom também de 40 pixels. Então, ó, ele fica nesse formatinho aqui, já está tomando forma de rodapé. Agora a gente vai ter o ponto rodapé coluna. Então a gente vai editar as colunas do nosso rodapé, que elas vão ter um flex de 1, só que um tamanho mínimo, um min width de 200 pixels. O que eu estou falando? Eu estou falando aqui, ó, para cada coluna do nosso rodapé, né, o nosso rodapé conteúdo, ele está como display flex, então para cada coluna ele vai receber um flex de 1, ou seja, ele vai receber o mesmo tamanho para cada coluna. Então se eu tenho 1000 pixels de largura e eu tenho 3 colunas, cada coluna vai receber 333 de tamanho de coluna. Se eu tiver, por exemplo, 4 colunas, cada coluna vai receber 250 pixels de tamanho. E nesse caso aqui eu estou falando para que ele vai receber um flex de 1, ele vai ocupar o máximo que ele pode até um tamanho mínimo de 200 pixels. Então ele não pode descer de 200 pixels. E olha só como é que ele vai ficar. Ele vai ficar nesse formatinho aqui. Agora vamos editar o rodapé coluna H3, que são os títulos que tem dentro da nossa coluna. A gente vai ter um margin bottom de 20 pixels, um font size de 1.2 rem, um position relative e um padding bottom, que é um padding bottom de 10 pixels. Então, ó, agora a gente tem aqui os títulos, landing page, link rápido, redes sociais, um pouquinho mais afastados aqui do restante do conteúdo. A gente vai fazer basicamente o que a gente fez aqui para esses títulos aqui, tá? Vamos colocar aqui agora o nosso rodapé coluna H3, after. E aí, mesma coisa, vai ter um content vazio aqui, um position absolute, né? Porque por isso que a gente colocou o position desse carinha aqui, ó, do H3 como relative, porque aí, se a gente coloca esse position absolute aqui no after, ele tem que ter uma posição absoluta, porém relativa ao H3. Se a gente não tivesse colocado esse position aqui, e a gente tivesse colocado esse position absolute no H3, aí esse absolute aqui ia ser referente ao tamanho da página inteira, e não do título H3. Então a gente vai ter um left aqui 0 e um bottom 0, porque eu quero que essa estilização que eu estou fazendo fique alinhada à esquerda e para baixo. Então ele ficaria alinhado no pontozinho aqui, ó, do L aqui, ó. Opa. Então eu quero que esse position aqui, absolute, left 0, bottom 0, ele fique alinhado, tá vendo o L aqui, ó, a dobrinha do L? Eu quero que ele fique alinhado aqui embaixo. Por isso o left e o bottom como 0. Eu quero que ele tenha um tamanho de 40 pixels e um height de 3 pixels. E background color também com cor destaque. Aí, ó, olha só, ele vai ficar nesse formatinho aqui. Se eu tivesse colocado, em vez de left, colocado right aqui, ele vai lá para o outro lado, olha só. Ele vai lá para o fim. Se eu tivesse colocado top ao invés de bottom, olha só, ele vai ficar lá em cima. Por isso que a gente colocou aqui left e bottom, porque eu quero que ele fique alinhado à esquerda e para baixo. Então vamos editar os links do rodapé agora, que vai ser o links rodapé. Eu acho que eu coloquei, acho que eu não coloquei, hein? Aqui, ó, nessa div, eu esqueci de colocar class aqui, que é o social links. E aqui na UL, também aqui, ó, o class, que é o links rodapé. Pronto. Agora sim a gente tem aqui as classes para editar esses carinhas. Então vamos editar aqui, ó, o ponto links rodapé LI. Aí essa ali vai ter um margin bottom aqui de 10 pixels. O links rodapé, as tags A dentro do link rodapé vão ter uma opacity, uma opacidade de 0.8 e um transition com a var transição. Então, ó, elas ficam um pouquinho mais claras, né? Se eu colocasse, por exemplo, um aqui, ó, só para exemplificar, no caso aqui é links, tá? Eu editei e coloquei link aqui. Mas olha só, no caso aqui, ó, também que elas ficaram bem clarinhas, é por isso que a gente coloca a opacidade para não ter que alterar a cor. Então aqui no caso ela vai ser 0.8, ela vai ficar um pouco mais clara do que a cor padrão do branco. E a gente vai ter também aqui o ponto links rodapé a hover, né, quando a gente passar o mouse sobre esses links aqui. Daí eu quero que a opacidade volte para 1, só que eu quero que a cor mude, o color, a cor de var destaque, né, a cor de destaque aqui, que é a nossa cor nesse vermelho aqui.
E olha só, aí ele faz dessa forma aqui. Vou editar os links sociais agora, que vai ser o social links. Deixa eu até ver se eu coloquei escrito assim mesmo. Vamos dar uma olhadinha aqui, ó. Social links, vou até copiar e colar lá, mas acho que tá certo. Social links, só que faltou o pontinho aqui. A gente vai ter um display flex, vamos ter um flex wrap de wrap aqui também e um gap de 10 pixels. Olha só, já deu aqui um espaçamento entre eles. Daí vamos aqui, ó, o social, editar a nossa class social. O display dela vai ser um line block. O padding vai ser de 8px e 12px. O background color dela vai ser um pouquinho diferente. O background color vai ser esse daqui, ó. Deixa eu copiar ele aqui, que é o RGBA, no caso 255.255.255, dá branco. Se eu colocar 0 aqui, ó, vocês podem ver, no caso, se eu colocar 1 aqui, dá branco. Mas eu quero 0.1, que ele vai ser um branco com uma opacidade de 10%. O border radius vai ser a nossa variável de borda arredondada e o transition vai ser a nossa variável de transição. Daí, ó, eles ficam nesse formatinho aqui. Aí, como a gente colocou uma transição aqui, a gente vai colocar o social hover. O social hover aqui, ele vai receber o background color da cor destaque. Então aqui, ó, background color, variável, cor destaque. Aí quando a gente passar o mouse por cima, olha só, ele fica na nossa cor de destaque aqui, que é esse vermelhinho. E quase que por fim aqui, nosso copyright. Não estou esquecendo dele não, tá? Esse copyrightzinho aqui embaixo. Vamos fazer ele agora. O nosso copyright vai ter um text align center para ele ficar centralizado, né? Agora ele está alinhado à esquerda. Vamos ter um padding top de 20 pixels, um border top de 1 pixel sólido com o RGBA 255.255.255 0.1, 10% do branco, um display flex, um justify content space between, um flex wrap de wrap, um gap de 20 pixels, um font size de 0.9 rem e um opacity de 0.7. Olha só como é que ele vai ficar? Vai ficar nesse formatinho aqui, ó. Na verdade, eu não precisava de uns caras aqui, que é o display flex. Na verdade, todo esse carinha aqui eu não preciso, ó. Eu quero que ele fique alinhado ao centro. Prontinho. Eu quero que ele fique alinhado a esse centro aqui. É porque eu fiz todo esse CSS aqui, é porque eu tinha colocado um botãozinho aqui de voltar ao topo, né, no meu layout primário. Só que eu não vou colocar ele aqui não, eu acho desnecessário. Então eu vou deixar ele alinhado aqui ao centro. E agora, por fim, a gente vai criar aqui um Media Query. O Media Query, eles são tags que a gente consegue mudar o CSS dessas classes aqui de acordo com o tamanho de tela que o usuário está vendo o nosso site. Então vamos criar um Media Query aqui, que é o @media. Daí eu quero falar que caso a tela dele tenha um tamanho máximo, não, max width, de 768 pixels, ou seja, geralmente o que tem esse tamanho aqui são tablets. Então, se ele está acessando, por exemplo, o nosso site através de um tablet, de um celular, eu quero modificar algumas classes do meu CSS. Então, eu vou modificar o nosso header. O nosso header ele vai ter um flex direction de column, se ele estiver acessando num celular ou num tablet. Eu quero que o ponto menu ele tenha um flex wrap de wrap e um justify content center. O nosso banner H1, né, o título do nosso banner, ele tenha um font size um pouco menor, porque atualmente o font size dele é 3 rem. Eu quero que ele tenha um font size de 2.5 rem se estiver sendo visto através de um celular ou de um tablet. Na verdade, 2.2 rem. O nosso subtítulo, eu quero que ele tenha um font size de 1.2 rem e só isso. Eu quero fazer essas alterações caso o meu usuário esteja vendo o meu site através de um celular ou de um tablet. Agora sim, se eu tenho aqui, ó, todo o nosso site prontinho para ser enviado para o ar. Então, toda a nossa landing page aqui já está pronta. E se eu vim aqui, ó, inspecionar, e daí eu tenho meu site que ele pode ser visualizado através de um celular, através de um tablet, através de um monitor muito grande, que tá vendo, tablet até 768, então ele fica nesse formatinho aqui. Se eu estou vendo aqui em um laptop, né, em um notebook de até 1024 pixels de largura, aí ele tem esse formato. Se eu estiver vendo através de uma tela até 1440 pixels, ele tem outro formato. Então, o nosso site, né, a nossa landing page, ela está responsiva e está feita aqui com a integração entre HTML e estilo com CSS. Bom, essa aula ficou um pouco grande, mas se você curtiu, não esquece de deixar o like aí. Se tiver qualquer dúvida, deixa aí nos comentários e até a próxima aula. Falou, valeu e fui!